Fala pessoal, beleza? Quer saber como que eu fiz para vender 4 franquias, abrir 2 lojas próprias, me tornar sócio de uma contabilidade e abrir empresa de produtos digitais no meio da crise? Arrasta pra cima, não, brincadeira. Só se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. Março de 2020, as empresas se estruturando, buscando crescimento, se adequando ainda ao novo mercado e vem coronavírus. Pegou todo mundo de surpresa, me pegou de surpresa e infelizmente deixou vários negócios pelo caminho. Vários negócios, inclusive muito tradicionais. Aqui em Brasília eu vi restaurante com 30 anos de mercado quebrando. Mas aí tem um segredo. Eu mesmo, desde o primeiro dia da pandemia, eu não parei de trabalhar. E muito pelo contrário, eu trabalhei o dobro. Então, o que eu percebi foi de que essas empresas que acabaram quebrando rapidamente eram empresas que estavam com um período de validade realmente mais curto. Essas empresas elas quebrariam de qualquer jeito. A pandemia só veio para acelerar esse processo. E um detalhe muito importante para você empresário é o que eu falo. Essa parte aqui é fundamental para todo empresário. Você pode entender tudo de gestão, de financeiro, de marketing e tal, mas a mentalidade, se você não tem a mentalidade empreendedora, a mentalidade próspera, abundante, é mentalidade vencedora de que você vai entrar na batalha realmente para vencer, o seu negócio não vai para frente, não tem jeito. Então na crise simplesmente separaram, os homens dos meninos. Eu mesmo não parei de trabalhar, então eu tava com essa mentalidade vencedora de que eu teria que dar um jeito naquela situação. A pandemia chegou, meus negócios tiveram que fechar, mas eu me virei, eu me adaptei. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre adaptação. Empresas que sobrevivem, empresas que têm período de vida longo, são empresas que se adaptam. Até o Darwin falou aquela teoria das espécies, de que as espécies que sobrevivem são as que mais se adaptam. E empresas não são diferentes disso. Eu me adaptei. Se eu tivesse na época que vender, por exemplo, por drone, eu faria isso. Eu simplesmente ia entender o mercado, ia fazer essa leitura e ia adaptar o meu negócio para suportar essa nova realidade. E quando a gente fala de nova realidade, não tem como a gente não falar do digital. As empresas que não estavam no digital morreram. Hoje, se você não está no digital, você não existe. Então para com isso de que Instagram é frescura, de que muita gente não mexe no Instagram. Às vezes você está tendo uma conclusão sua, mas o seu cliente, ele está lá, ele está no digital. E as empresas que não estavam no digital acabaram chegando tarde demais. Quando a pandemia chegou sem avisar ninguém, essas empresas não tiveram como se adaptar, não tiveram nem como criar um perfil, não entendiam nada daquilo. Não entendiam nada do tal do algoritmo, Empresário hoje, sério, ele entende de algoritmo, ele entende de Instagram. Então, a presença digital foi fundamental. As empresas que já estavam no digital, elas conseguiram sair bem da crise. Outro detalhe também, que eu falei de presença digital. Por que presença digital? Porque estar lá, porque a sua empresa tem que estar presente na internet, presente nas redes sociais. Porque o cliente está lá, então você tem que estar lá. Algumas empresas também que tinham base de clientes sobreviveram. Eu mesmo sempre registrei os meus clientes e meus negócios. Então quando simplesmente eu tive que fechar minhas portas, eu parei de ficar dependendo daquele fluxo, Eu tenho loja física, então eu não fiquei dependendo do cliente passar na minha porta. Não, eu fui ativamente até esse cliente, porque eu tinha a base de clientes. Então, se você tem presença digital, você tem seguidores, você tem clientes fiéis à sua marca e você tem base de clientes, facilita muito esse processo. E quando você tem base de clientes, está na internet e tem produto para vender, porque todo mundo tinha produto. A pandemia chegou, mas meu estoque lá estava preparado para vender, como se as lojas estivessem abertas. Os meus vendedores já ficaram ligados no telefonezinho mesmo. A gente sabe que hoje em dia a venda por telefone caiu muito, mas não, eles estavam no telefone, a gente estava no WhatsApp, a gente estava no Instagram, direct bombando, toda forma de pagamento possível, toda forma de venda possível, a gente se adaptou. Os vendedores até mesmo no WhatsApp pessoal deles, a gente tem um case também muito interessante, que foi o case da Reserva. Que os vendedores da Reserva, da marca de roupas, eles estavam em casa vendendo, porque eles tinham base de clientes, eles conseguiram, por exemplo, pegar a base de clientes e dividir por vendedor, então eles continuaram trabalhando. Essa adaptação fez com que eu continuasse vendendo. Aí eu falei agora de tráfego pago, de você colocar grana no algoritmo, mas o que colocar nesse período de pandemia agora? Muito fácil, muito direto. O que você tem que deixar muito claro para o seu cliente? Que você tem segurança, que você tem garantia de que ele vai na sua loja e não vai pegar o coronavírus. Você tem que mostrar isso.
Então eu fiz várias campanhas, por exemplo, na minha empresa, no Açaí Puríssimo, eu fiz uma campanha de imunidade, eu coloquei açaí e coloquei os benefícios que o açaí dava com relação à imunidade. Com Pump Suplementos a mesma coisa, eu falei muito de imunidade. Na Pump eu gerei muito conteúdo relacionado a treino em casa, fiz propaganda também de venda para esses produtos, para as pessoas malharem em casa. Eu não vendi esse produto, é importante falar disso. Eu até volto aqui de novo à adaptação. Como eu falei, quando você tem mentalidade de adaptação, você dá certo em qualquer situação. E eu me virei, eu vi que os clientes não podiam malhar na academia, eles estavam em casa e eu fui lá e comprei vários acessórios. E não só isso, né? Eu coloquei no tráfego pago, eu paguei para chegar em mais gente. E quando eu falo de tráfego pago, você tem que encarar realmente como se fosse uma loja nova sua, como se você tivesse ali uma loja no melhor ponto da cidade, que passa um monte de carro, passa um monte de gente. É isso que o tráfego pago faz. Ele vai colocar o seu anúncio, a sua propaganda para um monte de gente. Então, não deixe dinheiro na mesa, faça tráfego pago. Outras estratégias também que funcionaram muito bem, eu vi vários negócios fazendo. Eu não tenho negócio de serviço, né? Na verdade eu tive depois da pandemia, mas eu vi muita gente fazendo pré-venda. Não tinha como vender na época, por exemplo, um serviço. O barbeiro, ele não podia cortar cabelo, mas ele podia fazer pré-venda. Então quem fez isso também garantiu dinheiro naquela época, naquele momento difícil, e fez uma venda futura. Então quando as portas reabriram, ele atendeu esse cliente depois. Quando eu falo de atendimento, olha aqui agora, o atendimento, ele foi fundamental nesse período, porque a concorrência foi muito grande, os clientes meio que sumiram, muita gente realmente ficou dentro de casa, não quis gastar e começou a valorizar muito mais o atendimento. Imagina, você em casa, um mês da pandemia, brigando com sua mulher todo dia em casa, aí vem uma empresa e te dá atenção, pergunta pro cliente como que tá a alimentação dele, o que ele tá tomando para imunidade, qual atividade física ele está conseguindo fazer. E quando você mostra essa proximidade, eu te falo de atendimento. E o atendimento é isso, o atendimento é você dar atenção para o cliente. E atenção quando ele precisa. Na pandemia, todos os clientes precisaram de atenção. Então se você não deu atenção, você também se deu mal. E falando de cliente, o cliente em casa, como é que você vai vender para ele? Pelo WhatsApp, pelo telefone, por fax, não interessa. Mas a internet foi fundamental. Se você não tinha uma lojinha de e-commerce, se você não entregava ainda para o Brasil todo, se você não usava correios, você se prejudicou muito. E existiram várias formas para você fazer isso. A Magalu, a Magazine Luiza, possibilitou uma loja de e-commerce muito rápida para você vender na internet. O Marketplace foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia. E se você não sabe o que é você pegar o seu produto, pegar a sua empresa e colocar dentro de outra loja. Por exemplo, você ter a Pump Suplementos dentro da Magazine Luiza. Você acaba virando um revendedor deles. E por que fazer isso? A comissão que eles cobram, se vocês não sabem, é muito alta. Mas eles têm, voltando aqui, cliente. E quem tem cliente, vende. Você tem que dar um jeito. Cara, venda no LX, venda no Mercado Livre, mas não deixe de vender. A venda é o fôlego do seu negócio. A venda é o que faz o seu negócio continuar vivo. Então se vire, dê seu jeito. A pandemia ela chegou, realmente incomodou todo mundo, tirou da zona de conforto, me tirou da zona de conforto, mas eu fui atrás e eu consegui atingir esses resultados. Utilizei essas estratégias que eu falei agora e qualquer crise que chegar, eu espero que eu saia vivo dessa.